Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast E Agora em Dinheiro. Hoje, mais uma vez aqui com o meu companheiro e também host do podcast, Plínio Pires. Plínio, tenha um bom dia, como é que tá aí como é que tá as coisas, a vida, a correria? Tudo tranquilo, né? Tô precisando trabalhar com as minhas soft skills. Então, pessoal, hoje o nosso podcast a gente vai trazer uma das temáticas mais atuais quando a gente fala aí, quando a gente pesquisa, formas de capacitação, de melhorar as nossas habilidades, que são as soft skills. Então, o tema do nosso podcast hoje é soft skills. Se você não sabe o que é ainda, não perca o episódio de hoje. Plínio. E só para lembrar, né? Todo mundo já pode deixar aí o joinha, compartilhar o canal e se não é inscrito, já se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nós estamos postando aí, toda semana tem vídeo novo, inclusive com outras séries, né, Rafael? Inclusive nós estamos trabalhando aí com outras séries, além do podcast. Então fica de olho aí no E Agora Engenheiro, que vai ter muita coisa legal para você. O nosso podcast, ele sai toda quarta-feira, ao meio-dia. E na quinta-feira, ao meio-dia, ele sai nas principais plataformas de áudio e streaming, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Então, a grande maioria dessas plataformas a gente recebe o nosso podcast na quinta-feira. Mas na quarta-feira sai aqui no YouTube, vocês com esse novo formato, com vídeo, uma estrutura um pouquinho melhor, que a gente está tentando implantar aqui para levar algo de mais conteúdo, mais qualidade para vocês. E na temática de hoje, então, do nosso podcast, soft skills, Plínio. O que é soft skills? Como que os nossos alunos, os engenheiros que estão acompanhando a gente aqui, podem utilizar soft skills para ganhar mais dinheiro, Porque todo mundo quer saber de dinheiro, Tem que ganhar dinheiro. O que são soft skills? É um nome interessante, né? Você não pode traduzir ele ao pé da letra. Se for traduzir ele, soft, o pessoal traduz aí para macios, seria habilidades máximas. Não tem sentido você ficar traduzindo ao pé da letra. Mas são habilidades comportamentais, habilidades secundárias que a pessoa tem que ter, além daquela habilidade principal. Então, nós temos aí uma divisão, inclusive, de hard skills e soft skills. As hard skills, as skills mais pesadas, as competências mais pesadas que o pessoal tem, geralmente são as competências técnicas, aquilo que você passa a faculdade toda estudando. E aí nós temos as soft skills, que são habilidades secundárias, mas são habilidades que fazem parte da sua essência, do seu comportamento, que vai te ajudar bastante aí no mercado de trabalho. Se não me engano, um autor falou que cerca de 15% apenas do seu sucesso no mercado, ele vem das hard skills, ele vem das habilidades que você define ali como o que você sabe fazer, como a sua habilidade técnica. E os outros 85% são habilidades secundárias que muitas vezes o pessoal não dá tanta atenção para isso. Plínio, até para a gente completar, para vocês às vezes entenderem, hard, soft. O hard é o quê? É o que a gente vai aprender às vezes na graduação, é um curso de inglês que você vai dominar um outro idioma, é uma ferramenta, igual principalmente no nosso caso de engenheiro, questão de um AutoCAD, de um Excel avançado, de um Project. Então, algum software, uma ferramenta que a gente aprenda, tudo isso são hard skills, ou seja, habilidades técnicas, que a gente vai aprender ali, vai ao longo da vida adquirindo essas habilidades e a gente vai conseguindo colocar ela dentro do nosso mercado. A soft é aquela mais subjetiva, às vezes pessoal, comportamental, e que cada vez o mercado está exigindo mais da gente, Não adianta nada ser o cara, o fodão dos softwares, mas você não consegue, às vezes, bater papo com o seu sócio, você não consegue conversar com o funcionário da sua empresa, porque você não tem ali uma intimidade, não sabe gerir um time, uma equipe ali, Então, essas habilidades cada vez mais, igual, só para completar aqui uma colinha que eu coloquei aqui, o nome do autor que o Plínio está comentando é o Dale Carnegie, que fala essa frase, Imagina, só 15% do seu sucesso financeiro, de mercado, ser o que a gente mais estuda, o que acha que você vai ter a formação geral ali, que às vezes é a graduação, é um software, e 85% é
questão comportamental, subjetiva, né, dos seus conhecimentos de forma geral. E aí você imagina, Rafael, olha só, quem nunca pensou, por exemplo, falar, nossa, eu tenho muito mais conhecimento técnico do que aquela pessoa, e aquela pessoa é muito mais bem sucedida no mesmo ramo do que eu. Né? Olha o tanto que é interessante você pensar, nossa, mas eu conheço mais, eu sei mais, eu tenho mais graduações, eu tenho mais especialização, eu tenho mais currículo, né? Eu tenho mais experiência, e uma pessoa com menos experiência, por que será que ela consegue se destacar e você não? Sendo que você tem mais conhecimento técnico, você tem mais hard skills, né? Por que será? Não, se a gente for pensar, Plínio, né, quantas vezes, né, para quem não conhece, tanto eu quanto o Plínio, a gente é professor universitário, a gente é engenheiro civil, né, nós temos já mestrado, eu estou fazendo doutorado, então a gente tem um conhecimento aí, né, com vários alunos em diferentes instituições que a gente trabalha ou já trabalhou. E quantas vezes a gente tem aquela história, né? Às vezes o melhor aluno da sala, né, que se destacava, que tinha ali um grande conhecimento técnico, né, quando pegava ali para fazer prova, se destacava. Infelizmente, quando vai para o mercado de trabalho, não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo destaque. E aí, às vezes, aquele aluno mediano que ia ali empurrando com a barriga, mas tinha uma comunicação boa, ia fazendo um networking, participava de tudo, né, buscava outras formas de desenvolver outras habilidades. Quando chega no mercado de trabalho, estoura, vira o cara. E aí você fica naquela, nossa, mas eu era o melhor aluno e não consegui. E o outro que, às vezes, não se desenvolveu tanto, está se destacando no mercado. Então isso entra muito no que a gente está querendo trazer nesse podcast hoje, né? Falar sobre essas soft skills. Não adianta você ser o aluno nota 10 em sala de aula e não se aprimorar, não aprimorar as suas outras habilidades que você deve ter para conseguir aí uma vaga no mercado, né? Conseguir uma vaga, não somente uma vaga, mas quando a gente pensa em engenharia, a engenharia ela é muito ampla. E ela está longe de ficar só nos conhecimentos ali da faculdade. Você vai ter que se relacionar com diversas pessoas, você vai ter que conversar com todo mundo, você vai ter que ter liderança, você tem que ter uma inteligência emocional. Então, essas outras habilidades que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Na verdade, Plínio, até se a gente for pensar, né, hoje não basta só eu ter um currículo de destaque, eu passar numa seleção e entrar dentro de uma empresa. Eu vou ter que me manter ali. Como que vai ser a minha relação interpessoal com a minha equipe, né? Eu vou ter ali, às vezes no momento de estresse, no momento de tensão, a capacidade de ter a calma, de ter a liderança, de resolver aquele problema. Será que eu vou ter a criatividade de resolver aquele problema para me manter naquele emprego, né? Muitas das vezes você se destaca, supera outros candidatos e assume a vaga de emprego. Mas você não consegue se manter na empresa. E agora, engenheiro? E agora, engenheiro? O que você faz, né? Vamos listar. Nós trouxemos aqui hoje, né, Rafael, 7, é isso mesmo? Isso. 7 habilidades secundárias, 7 soft skills. Então, assim, o pessoal mais pro lado empresarial, eles têm bastante essas nomenclaturas internacionais, e aí às vezes o pessoal pensa que é modinha falar disso, é modinha falar daquilo. Só que é simplesmente uma outra maneira de falar de como, por que certas pessoas se sobressaem e outras não. Então são habilidades que você tem que ter e assim, você chame elas da maneira que você quiser. Soft skills como é conhecido no meio empresarial, mas o que importa para você é que você precisa aprimorar essas suas habilidades. Vamos começar? E o melhor, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai passar essas 7 e a gente vai comentar, né, o que são as características dela e a gente ainda vai tentar dar algumas dicas, né, de como você pode treinar. Porque todas elas são treináveis, né? Você não precisa, nossa, eu nasci com um dom da comunicação. Você pode ser o cara mais tímido, mas se você tiver ali um processo de treinamento, de repetição, você vai aprimorar aquela habilidade. Então todas elas são treináveis, isso que é o melhor. Então a gente pode evoluir profissionalmente para chegar onde que a gente espera. Você quer começar ou eu falo, Plínio? Primeira, pensamento criativo. Vai anotando aí, pessoal. Pega o caderninho e vai anotando aí. A primeira, pensamento criativo. O que é o pensamento criativo? Então, pensamento criativo, né? A gente, como engenheiro, muitas vezes a gente vai se deparar com problemas, né? Como eu vou resolver aquele problema? Né? Ele pode ser simples, pode ser complexo, mas como que eu vou conseguir resolver, né, essa dificuldade que caiu ali no meu colo, no colo da minha equipe? Como que eu vou buscar?
E aí é onde que a gente precisa ter o quê? Soluções criativas. Né? Às vezes, aquela primeira ideia que vem na nossa cabeça pode não ser a melhor. Então a gente vai precisar ter essa habilidade de quê? Sentar, né, às vezes com um time, e vamos discutir qual a possibilidade que a gente vai ter ali de ter um ganho financeiro, de conseguir resolver o problema, de conseguir buscar uma solução, né? E sempre, né, igual vocês podem ver, todo momento eu estou tentando falar, ó, time, equipe, porque a gente precisa buscar ali uma forma de buscar uma solução, mas que também a gente tenha a valorização da equipe, né? A equipe sempre vai estar à frente. Isso né, a gente vai ver que isso faz parte de outras soft skills, mas que, né, a equipe ali, imaginando, tentando aplicar essa solução, normalmente ela consegue buscar uma solução mais eficaz e mais assertiva no problema que às vezes a gente tem ali no canteiro de obra, no escritório, né, e em todas as nossas possibilidades do mercado de trabalho. Então, solução, o engenheiro, ele está no mercado para resolver problemas. Ele está ali para resolver problemas. E aí é como o Rafael falou. Às vezes você tem que falar, olha, eu tenho um problema. Como é que eu resolvo isso? Você pode trabalhar em equipe, que com certeza uma equipe, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma só. E é muito importante quando a pessoa para um pouquinho para pensar, até mesmo na faculdade. Às vezes a pessoa tem uma prova para resolver. Aí é aquela parte que a gente fala, olha, não vai pelo decoreba, né, da coisa. Tenta imaginar, tenta enxergar isso aqui como um problema e tenta listar as possíveis soluções. Um exemplo disso, eu tava em sala de aula esses dias e tinha que resolver uma questão cheia de número, multiplicado por pi e não sei o quê. E aí eu fiz a conta toda de cabeça, sem usar uma calculadora, e no final cheguei no resultado em 30 segundos. E o pessoal lá quebrando a cabeça e colocando, fazendo o básico, né? E errando. Na hora de colocar na calculadora já erra, né? Porque esquece parênteses. Esquece parênteses, e aí esquece de colocar um zero, esquece isso, esquece aquilo. Olha, o negócio é não simplesmente chegar e ir fazendo de qualquer jeito. Pensa, vê qual que é a melhor solução. Tem outras maneiras de resolver aquilo? Se tiver, fala, olha, vamos pensar. Vamos pensar aqui, né? E aí a equipe, se você tiver na engenharia, no mercado, você tá com uma equipe, fala, como é que você acha que resolve isso? Aí gera uma discussão e você chega no resultado. Então a equipe está sempre em prol de um resultado comum. Vamos supor, você está fazendo uma obra, qual que é o resultado que você quer chegar? É entregar uma obra bem feita e ter lucro com aquilo, né? Não ter dor de cabeça. Então, você tem que sentar e ir resolvendo as etapas de maneira criativa, né? De maneira não simplesmente pegar e ir resolvendo. Você tem que pensar um pouquinho na solução. E como é que a gente melhora isso, Rafael? Tem como melhorar? Então, né? Igual a gente começou lá já comentando, todas essas softs vocês podem treinar, né? Eu até listei aqui alguns itens, né? Que normalmente, muitos deles, com certeza, a sua avó, a sua tia fala assim, não, meu filho, faz palavra cruzada que é bom para memória, joga xadrez. Então tem algumas coisinhas que intuitivamente vocês vão ver que são essas soft skills, são processos, né, que às vezes são intuitivos, que normalmente a gente já faz. Só que se a gente pensar que isso hoje se torna um fator, né, determinante no mercado, a gente precisa às vezes prestar muita atenção. Então para melhorar, né, a gente precisa treinar. Mas treinar de que forma? Às vezes um sudoku, jogar xadrez, montar com quebra-cabeça, né? Fazer mais leitura, né? Uma coisa que, por exemplo, eu estou tentando incentivar os meus alunos em sala de aula, praticar a leitura, né? Todo dia ali, se você pegar, ler 10 minutinhos, você vai ler ali 5, 10 páginas de um livro. No final do mês você acabou um livro. Então você treinar, né? Isso, fazer uma leitura, se tornar um hábito seu, né? Escrever também, né? Hoje a gente está muito com iPad, com computador. Muita gente perdeu aquele domínio ali de sentar e escrever. Muitas das vezes vocês vão ver que essas habilidades que a gente vai falar aqui de como treinar elas, é o que? É você sentar, fazer uma lista, escrever, planejar, né? Então todas essas ferramentas podem nos ajudar a ter um pensamento mais criativo. Quando a gente lista as opções, a gente vai começar a ver os pontos positivos, os pontos que podem evoluir, podem melhorar, né? Uma coisa assim, não até vocês podem começar, né? Não só falar pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a gente tem que começar a falar. São pontos positivos e pontos que devem ser melhorados, né, em um processo.
Então, a dica é pratique algumas atividades, né, como leitura, xadrez, sudoku. Estimular o cérebro, né? É. Você tem que estimular o cérebro de alguma maneira. E aí, tudo que você coloca para dentro do cérebro ali, com leitura, com esses desafios, tem o Sudoku, tem o xadrez, né? Que é exemplo clássico. Na internet, eu acompanho inclusive a live do Casimiro e tal. Todo dia ele abre lá e faz o letreco. Letreco é uma palavra aleatória que você vai trabalhando ali, como se fosse qual o nome do joguinho que você falou? Que a avó falava para fazer? Caça-palavras. É como se fosse... Forca, né? Forca. Aquela forca antiga que a gente tinha lá, as dicas, e tinha que ir pensando em qual palavra poderia encaixar. E palavras cruzadas, enfim. Estimule seu cérebro. Você só vai conseguir ser mais criativo estimulando seu cérebro para trabalhar possibilidades de solução. E aí você pode fazer isso desde uma questão de uma prova que você está fazendo, você pensar na solução diferente, até essas outras ferramentas que podem auxiliar bastante. E aí isso aí é com tempo, tá, pessoal? Tudo isso aqui é com tempo, você vai treinando. Eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, então você tem que trabalhar isso um pouquinho mais do que aquelas que já são. Então agora eu acho que a gente já falou um pouquinho do primeiro, né? Vamos para a segunda soft skills que a gente separou hoje, né? Comunicação eficiente. O que seria a comunicação eficiente na questão da engenharia? Comunicação eficiente, isso é muito importante. E as pessoas pensam que jogar palavras ao ar assim é comunicar. Comunicar é quando você atinge o objetivo de que a outra pessoa entenda o que você está falando. Se você não conseguir passar a sua mensagem e a outra pessoa entender, você não está comunicando. Você está falando aleatoriamente se você não conseguiu se comunicar, não conseguiu passar a sua mensagem. E aqui é muito importante a gente pensar, Rafael, que o engenheiro em uma obra está trabalhando ali com inúmeras pessoas, com diversas pessoas. Numa obra sua, por exemplo, quantas pessoas no máximo você já trabalhou num canteiro de obras? Teve uma obra com quase 300 pessoas, né? A gente tinha até 2 horários de refeição. A gente dividia, então tinha um primeiro horário, um primeiro turno, porque o refeitório não comportava todo mundo ao mesmo tempo. Então tinha um primeiro turno, depois tinha um segundo turno com mais funcionários. Uma obra gigantesca. Quase 300 funcionários. Eu trabalhei numa obra também que tinha cerca de, no auge, na fase de execução ali intermediária, estava em torno de 220 a 230 funcionários trabalhando todos ao mesmo tempo. E quando a gente pensa em número de pessoas, as pessoas elas têm níveis de conhecimento diferentes e níveis hierárquicos diferentes. Você está como engenheiro da obra, você tem que saber falar desde o peão, desde o servente, desde o cozinheiro, até o seu supervisor, o coordenador de obra, o coordenador da empresa, não sei, né? Eu falo, inclusive, Plínio, que isso daí, essa comunicação, ela vai até com o cliente. A gente não restringe só na empresa. Porque, por exemplo, a gente é engenheiro, muitas vezes a gente vai receber o cliente dentro da nossa obra, porque ele está ali interessado em comprar aquele apartamento, ou ele foi ver o sonho da vida dele, que é a casa própria. Então a gente precisa ter uma comunicação muito boa também com o cliente, não só com a hierarquia ali, os funcionários daquela empresa, né? Que às vezes a gente tem que ter uma comunicação boa, às vezes até com o parceiro. Porque uma obra desse porte, a gente não tem um engenheiro só, a gente tem 2, 3 engenheiros. Então ali na hora de tomar uma decisão, tem que ter uma sabedoria muito grande em trabalhar em equipe e saber escutar o outro e para chegar a uma decisão que seja mais eficiente para a empresa. E aí você pensa, tem os níveis hierárquicos dentro da empresa, você tem que saber falar entre os seus pares. O que são os seus pares? Quem está no mesmo nível que você ali. Pode ser dentro da empresa, pode ser parcerias com outras empresas. E eu vou até extrapolar um pouquinho mais. Você falou dos clientes, que seriam o chefe, né? O cliente é o chefe do engenheiro ali. Você está fazendo, você está executando uma obra para entregar para o cliente, para vender para o cliente. E eu vou extrapolar um pouquinho mais. Em obras públicas, ultimamente, eu peguei uma obra, uma inspeção, eu tive que apresentar ela nada mais, nada menos do que para o governador do estado. Porque eu era o responsável ali, eu com a minha equipe, né? Ali é o cliente geral mesmo, né? É quem paga o salário de todo mundo e a autoridade, máxima no estado. Máxima no estado.
E aí você imagina, você mexe com obra pública. Vez ou outra você vai ter que se encontrar com os vereadores, com o prefeito da cidade, ou até mesmo com o governador ou outras instâncias ainda, né? Pode chegar, se for uma obra federal e você está fazendo um serviço específico ali, pode ser que você venha falar até com o presidente. Então, assim, mas isso aí é loucura, você está inventando. Ó, obra pública vai ter isso. Se não for você, alguém vai ter que fazer essa comunicação. Então, assim, é melhor treinar, porque se tiver essa oportunidade, e se precisar, né, se tiver essa oportunidade, além disso, a necessidade de se comunicar, aí o bicho pega, né? Imagina, você se tremer todo lá e não conseguir passar sua mensagem para um coordenador, para um superintendente, para o secretário de obras da cidade. E aí? E eu falo que assim, aí entra muito, já eu acho que a mesclagem entre hard e soft skills, né? Aquela habilidade técnica. Como que eu vou passar o meu conhecimento técnico para, às vezes, uma pessoa que ali tem, às vezes, um cargo mais importante, é uma autoridade, mas que não tem o conhecimento técnico que eu tenho. Se eu não tiver essa habilidade, né, essas soft skills de saber passar a minha hard skill para ele, né, o meu conhecimento técnico, para ele entender o porquê daquilo ali, o porquê de executar a obra daquela forma, eu não estou tendo comunicação. Eu não estou conseguindo chegar ao cerne ali da comunicação, que é que a outra pessoa entenda a mensagem que eu estou querendo passar. Então, se a gente for pensar, essa provavelmente é uma das mais procuradas soft skills hoje no mercado, que é ter essa comunicação. Saber comunicar. Você tem que falar. Você, olha, você é o melhor técnico, tem mais conhecimento técnico, o engenheiro estrutural lá, você tem que passar aquela instrução como pedreiro, para um peão, que não tem o mesmo conhecimento técnico que você, mas ele que vai executar. Então, se você não souber falar com ele, ele não vai executar da maneira como tem que ser executada. Então essa parte é muito importante, tá? Desde os níveis mais baixos, hierarquicamente falando, até os níveis mais altos e fora do ambiente da empresa. Até mesmo para vender seu produto. Plínio, vamos lá. A gente falou que é uma das mais importantes, mas como que a gente pode treinar para que essa habilidade seja algo, né, real para a gente? Você tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa, né, passar para quem está nos assistindo? Bom, para treinar a comunicação, você tem que começar com a fala. Você tem que falar. Você pode ser muito tímido e tudo mais, mas você vai ter que encarar isso. Você vai ter que soltar a sua voz aí e falar com as outras pessoas. Então treina falar com os amigos. É interessante que eu vi uma indicação, por exemplo, de treinar fazer o próprio pitch, pessoal. Seria se apresentar, conhecer você mesmo e saber falar de você para as outras pessoas. E treina com os amigos inicialmente. Quem é você? O que você faz? Tenta montar uma apresentação. Se fosse para você, numa entrevista de emprego, fala, me fala um pouco sobre você. E aí nessa hora, você pensa que não, mas as pessoas já estão lá avaliando essa sua capacidade de comunicação. Então, se você treina falar de você inicialmente e treina com os amigos, né? Hoje, inclusive, a gente tem, o pessoal está muito no Discord, em várias plataformas aí, treina falar com outras pessoas, com você, se apresentar, mas você tem que falar. Acho que até uma outra dica que cabe muito bem, principalmente assim, a gente que é professor, né? Os nossos alunos têm muita restrição assim com seminários, com apresentação de trabalhos. Então acho que esse é um momento já que você pode estar começando a se preparar. Porque a gente tem aquele que fica lá na frente e está descontraído, fala muito bem, o outro que fica nervoso e fala muito rápido, o outro que vai gaguejar. Então, aproveite, às vezes, a sua graduação, aquele momento que você vai estar lá na frente, no lugar do professor, apresentando um trabalho, fazendo a defesa do TCC, fazendo a apresentação de um seminário, para você já começar a treinar. E eu ainda trago mais, você falou do Discord aí, né? Hoje, vira e mexe, a gente recebe um direct de um colega, de um amigo. Pega o áudio, responde ali com áudio para o seu colega. É uma forma da gente começar a treinar a nossa dicção, a gente melhorar. Eu tenho vários vícios, eu estou tentando, né, me policiar ali para melhorar. Eu falo algumas coisas que, todo final de frase eu falo né, algumas coisas. Mas eu estou tentando melhorar esse processo, essa oratória minha. E aí uma das coisas que eu estou tentando
a todo momento fazer é aparecer mais, por exemplo, nos stories, responder direct com áudio. Então é uma forma de eu me policiar e sempre estar vendo o que eu estou falando. O WhatsApp hoje também é uma ferramenta que muita gente não gosta de mandar o áudio, mas não gosta de escutar o áudio. Então, na hora que você manda o seu áudio, também é uma forma bem legal de você começar a praticar. E vocês vão ver que é repetição. Né? Quanto mais você utilizar, a primeira vez que a gente foi para a sala de aula, provavelmente a gente teve dificuldade, ficou nervoso. Deu aquela suada, né, ali na hora, porque transpirei de tanto de estar no primeiro momento ali com o professor. Passou o tempo, você entra lá, tranquilo, faz sua aula, volta. Por quê? Repetição. Quantas vezes a gente entrou numa sala de aula para dar aula? Então é bem legal. E aí treina os áudios e tenta fazer um pouco mais técnico às vezes. Sim. Tenta elevar o nível. Não é simplesmente mandar um áudio de qualquer jeito para o amigo com todos os vícios de linguagem ou sem se preocupar de como você está falando. Então, quando a gente pensa em comunicação, que tem que atingir todos os níveis, você tem que saber falar desde o jargão popular para atingir os mais baixos níveis hierárquicos lá, o servente, o pedreiro, e você tem que saber se comportar diante de uma autoridade. Então, se você souber do padrão culto, você vai saber também conversar ali com o padrão mais popular. Então treina, é treino, tá? E eu quero inclusive fazer uma indicação do canal do YouTube aqui, do Joel J. O canal do Joel J, ele traz muito conhecimento sobre oratória, como se comportar, como você mostrar segurança. Inclusive nós mesmos abordamos no nosso curso, né, no Finaliza TCC, que é a etapa onde o pessoal está lá na frente da banca e tem que se comunicar com a banca. Então essa parte de oratória, pessoal, é muito importante. Para quem não conhece, o Jota é um dos sócios hoje do grupo Primo, né, do Thiago Nigro. E ele tem o canal no YouTube, né, e também tem um podcast que é muito bom, que é o JJ Podcast. Né, para quem não conhece, recomendo, né, fortemente, que é uma das grandes, um suprassumo hoje no assunto no Brasil. Autor de grandes livros também, vocês passarem em algumas livrarias e vai ver um monte de fotinha dele aí, porque tá lançando livro quase todo dia. E aí tem que treinar. Tem que treinar e... Não, eu tenho pânico de conversar em público, eu tenho pânico. Procura uma ajuda. Tem cursos de oratória, às vezes até um psicólogo, um psiquiatra para destravar esse seu medo, esse seu pânico. É importante. E às vezes isso daqui pode ser até um empecilho de você conseguir um emprego, porque como é que você vai se comunicar com o seu avaliador ali no momento de uma entrevista de emprego? Então a comunicação não é só antes, durante, é em todos os momentos, né? Desde a época da faculdade, na hora que a gente montava os grupos ali de trabalho, a gente tinha que saber se comunicar. Então é fenomenal. Eu já tive colegas que se recusaram a ir em uma entrevista de emprego por pânico de conversar ali naquela entrevista. Falando, nossa, eu vou ter que conversar sobre mim, sobre não sei o que, eu não gosto disso e tal. Perdeu o emprego. Vamos pro próximo, então? Qual que é nossa próxima soft skills, Plínio? Pensamento crítico. Nossa terceira aí, né? Pensamento crítico. Então, pensamento crítico, gente, né, vai ser até repetitivo falar, mas todas elas têm a sua importância, a gente vai ver que algumas são mais relevantes, mas o pensamento crítico é muito importante porque é aquela forma que a gente tem, né, de refletir ou saber questionar as nossas ações, as nossas decisões e quais os impactos que podem ter. Então é muito importante a gente saber, né, às vezes em um momento ali que a gente está passando por pressão, por, né, um estresse momentâneo ali da nossa profissão mesmo como um todo, que às vezes acontece o problema, acontece um acidente de obra, a gente tem que saber resolver. A gente não tem ali, às vezes, um prazo para poder parar, pensar. Então, assim, como que eu vou, né, discernir aquela decisão que eu vou tomar, como que ela pode impactar no funcionamento da obra, como ela vai impactar nas pessoas que trabalham comigo. Então, é muito importante a gente saber, né, ter um pensamento crítico e saber pensar quais são as vantagens, as desvantagens, ou qual, né, os pontos que eu posso melhorar nessa tomada de decisão antes de colocar ela em prática. Então, né, o pensamento crítico vem para ser uma soft skills muito interessante, que é aquele processo, né?
Sistema de gestão de qualidade. Tem um item muito importante em gestão de qualidade, né? Que a gente até falou no último, né? No último podcast com o Vitor, que é aquele processo de melhoria contínua, né? Todo processo, toda habilidade que a gente tem, ou processo em obra, a gente sempre tem que tentar melhorar, evoluir. Então, o pensamento crítico vem muito para isso, para a gente analisar o que a gente fez, tentar não errar o que a gente errou e tentar sempre evoluir. E como que a gente pode melhorar esse pensamento crítico, Lino? Olha, todos nós vamos treinar bastante e eu quero até chamar a atenção aqui, Rafael. O que é a vida se não uma série de tomadas de decisões, desde a mais simples até as mais complexas. Desde quando o despertador toca e você fala, não vou levantar, ou vou levantar. Vou dormir mais 10 minutos e vou perder a academia. Qual é a consequência dessa minha decisão? O tempo todo a gente está tomando decisão. O tempo todo. Vou tomar café. Não vou. Vou para a faculdade agora. Não vou. Então, sim, o tempo todo você está tomando decisão. É só parar um pouquinho e pensar nisso. E aí, quando são decisões que impactam financeiramente e todo o processo de uma empresa, que várias pessoas estão trabalhando ali, é aí que as pessoas se ligam, né? Falando, nossa, então eu não posso tomar uma decisão de qualquer jeito. Às vezes, corriqueiramente, você toma decisões o tempo todo. O tempo todo a gente toma uma decisão. Nós tomamos uma decisão de criar o podcast nesse novo formato. Nós estávamos em um formato, nós pensamos, será que esse é o melhor formato? Será que a gente consegue melhorar? Vamos testar o outro. Nós vamos testando. Será que a gente consegue melhorar em alguma coisa? Isso é pensamento crítico. Então, é o tempo todo se autoavaliar, avaliar as suas decisões e saber as consequências, saber medir, falar, olha, quais as vantagens e as desvantagens. Isso aqui foi bom por causa desse ponto, mas tem um ponto negativo. Então vamos tentar melhorar esse ponto negativo. E entra no ciclo de melhoria contínua, né? E como melhorar isso? Eu sugeriria uma proatividade da pessoa. Por quê? Como assim? O que isso tem a ver com tomada de decisões? O que é ser proativo? Proativo é você não esperar que aconteça, você já fazer. E aí quando você é proativo, você vai encarar várias situações que você não estava submetido antes. E nesse processo, você vai ter, nessas situações, você vai ter que discernir, você vai ter que escolher entre diversas situações. E aí você consegue avaliar melhor. Então, assim, essa proatividade, você vai se expor a várias outras situações e você vai começar a pensar em coisas que você não pensava antes. Isso ajuda a trabalhar um pouquinho. Eu acho que até para completar essa proatividade que o Plínio está colocando, né? Às vezes a gente tem que procurar desafios, né? A gente tem que procurar, às vezes, o que a gente, para sair da zona de conforto, para a gente poder refletir. Será que eu vou conseguir tomar essa decisão? Será que eu vou conseguir agir de forma correta com os colegas, com a empresa que eu trabalho, sabe? Então, é muito importante a gente pensar nessa complementação da proatividade, né? Busque sempre desafios, aonde você esteja, seja ainda na graduação, já formado, porque ali é onde você vai conseguir analisar e ter um pensamento realmente crítico de se você está tomando as decisões corretas ou não. Para a gente continuar, né, Plínio, para até não alongar o podcast, porque a gente ainda tem mais 3 soft skills para falar, e são 3, né, muito importantes, né, como se as outras não fossem. A próxima, né, a quarta soft skills que a gente vai falar hoje é sobre negociação, né. Se a gente for pensar o mercado de trabalho, quem não negocia, quem não consegue tá ali nesse mercado e saber se posicionar, às vezes vender o seu produto, né, sai perdendo muito. Porque quantas vezes a pessoa fala assim, não, mas e aí, o que você vai conseguir fazer para mim? Boa parte das pessoas que vão lá e vão chorar um desconto no seu projeto, no preço da sua hora trabalhada, e você vai se submeter às vezes àquilo ali, você acaba pagando para trabalhar. Você não consegue se posicionar e vender que o seu produto, ou o seu curso, ou a sua hora trabalhada, é o que você aprendeu na instituição onde você estudou, é as suas soft skills, é o que você entrega de diferente dos outros, né, que estão no mercado. Então você tem que saber se posicionar. E isso é muito hoje, muito valorizado, né?
E na engenharia em si, é uma das soft skills mais raras. Porque na graduação a gente não aprende muito com relação a isso. A gente é muito técnico, é muito estatístico, muito número, muita coisa ali metódica, matemática, né? Então, até por isso que é um curso de exatos. Mas na formação que a gente tem, a gente não aprende muito sobre isso. Então, acho que é uma dos soft skills que a maioria dos engenheiros tem que trabalhar. Tem que persistir para poder evoluir um pouquinho com relação a isso, né? E aí, se destaque no mercado, né? Senão... E o pessoal tem que lembrar que o que é negociação? Negociação é um acordo que você está fazendo com uma outra pessoa ali. E se você não consegue fechar um acordo se não for interessante para as duas partes. É aí que entra o poder, entra a comunicação, entre as outras. Você tem que passar a importância daquilo que você está fazendo para o seu cliente. E você vai ter que conseguir mostrar que é vantajoso para ele também. Você não vai fechar um acordo se alguma das partes estiver tomando prejuízo. E aí a pessoa tem que imaginar, falar, não, mas como é que eu faço isso? É por isso que é tão difícil, né? É por isso que não é tão simples você fazer isso. Você tem que saber vender o seu peixe, mas além disso, você tem que mostrar para outra pessoa que é importante para ela. Você tem que saber negociar com ela, que é bem complicado. É bem difícil de fazer isso. É aí que entram todas as outras partes. Você tem que ter muito conhecimento técnico, muito jogo de cintura e saber passar para outra pessoa ali. Então, pessoal, até para vocês, né, entenderem um pouquinho mais, né, de como melhorar essa parte da negociação, essa é uma das áreas que a gente mais tem disponíveis cursos, mentorias, vídeos no YouTube, né, de técnicos de treinamento. Então, a gente tem várias pessoas, né? Por exemplo, tem o Flávio Augusto, que é um cara especialista nessa área de negociação, de como vender. Para quem não conhece o Flávio Augusto, pesquisem, porque se tem um cara também forte no mercado, é o Flávio Augusto. Foi dono do Orlando City, foi por muito tempo o dono da Wizard, que abriu muitas lojas no Brasil. Então, se tem alguém que sabe vender, é ele. Ele tem autor também de grandes livros. Então... É o Caio Carneiro, né? Caio Carneiro, o Ícaro de Carvalho. Tem muitos vendedores e que podem te auxiliar nesse poder de negociação. Como negociar, como não perder venda, né? Como fazer esse acordo com o seu cliente de maneira que seja viável para os dois. E para a gente continuar, né, Plínio? A quinta soft skills que a gente vai trazer aqui é a gestão de pessoas e trabalho. Então essa às vezes é uma das mais fáceis da gente entender, porque a gente já falou em vários momentos aqui nas outras soft skills, o quanto é importante ter essa gestão de equipe, gestão, né, do nosso pessoal ali que trabalha com a gente, do canteiro de obras, da empresa que a gente trabalha. Então, né, às vezes até dentro da própria casa, né, como gerir com a sua esposa, com o seu esposo, com a família. Então, tudo isso a gente pode desenvolver uma habilidade ali para a gente saber tratar isso. Delegar funções, né, Rafael? Ali, saber listar as tarefas que tem que ser feitas e distribuir. Olha, você é melhor nisso, você é melhor naquilo. Ou às vezes a pessoa nem é tão boa, mas ela quer fazer alguma coisa, quer um desafio, né? Já entra em outra soft skill. Então, assim, delegar funções e gerir o pessoal é muito importante para a engenharia também. Até para estimular, né, às vezes uma competência que às vezes é de forma coletiva, né? Às vezes ali um grupo tem um bom desempenho em uma atividade que seja coletiva. O outro é bom individualmente num programa, num software. Então, saber, né, como desempenhar e buscar o melhor daquela equipe ali, em cada um na sua função, é muito interessante, né? E só para complementar, o trabalho em equipe. Às vezes a pessoa vê nos requisitos de uma vaga de emprego. Conhecimento em pacote Office, AutoCAD e trabalho em equipe. Sempre está esse trabalho em equipe lá. Por quê? Porque você não está sozinho no mundo, pequeno gafanhoto. Você está em equipe. Você tem que saber trabalhar com as outras pessoas. Você tem que saber, se precisar, delegar funções. Então vamos ver, vamos nos organizar aqui para sair, né, em prol de um resultado comum. Vamos ver como é que fica melhor essa organização do trabalho para conseguir chegar no objetivo final. Não, gente, e para quem está começando, provavelmente é uma das habilidades, né, uma das soft skills mais difíceis para quem está começando a carreira. Como chegar e se impor
né? Às vezes pela sua hard skill, que você tem um conhecimento e delegar para aquela pessoa ser melhor, ou delegar para que aquele grupo de pessoas faça um trabalho. Então essa é uma habilidade que precisa realmente ser treinada. Então no começo da carreira, você vai ter às vezes uma dificuldade em saber colocar para as outras pessoas fazerem e te ajudar. Muitas vezes você assume aquilo ali, não, eu vou fazer que eu prefiro fazer sozinho do que colocar outra pessoa, porque eu não vou saber, né, passar o que ela precisa, eu não vou saber passar do jeito que eu quero que aquele resultado venha. Muitas vezes você acumula, né? E ela não sabe, né? Ela não vai saber fazer do jeito que eu quero. Fala, cadê seu poder de comunicação, de negociação? Então a gente separa didaticamente, mas no mercado você vai ter acesso, você vai ter contato com todas elas de uma vez só. Não, e o mais importante é que a gente vai começar a ter essa comunicação e você vai ver que, além de você delegar, quando você delega, às vezes você vai mexer, às vezes no brio, né, de alguém ou naquele íntimo ali da zona de conforto de um funcionário que vai, às vezes, não estar feliz com aquele novo papel. Então, você conseguir manter a união desse time também, às vezes vai muito nessa gestão de equipe. Porque às vezes você vai começar a entrar numa empresa nova e vai começar a mexer nas peças ali, a trazer uma pessoa de fora, mudar uma pessoa de função, porque você enxerga que ela tem um potencial maior ali, vai desempenhar melhor. E essa pessoa saindo da zona de conforto, ela não vai ficar satisfeita. Então, não basta você só saber apontar o dedo e falar, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. Você vai ter que conseguir manter essa equipe unida para que ela realmente chegue a desempenhar o que você espera, né? Você tem a experiência como diretor ali da faculdade. Você tem que fazer isso o tempo todo. É uma gestão de pessoas, é um trabalho em equipe. Você está num cargo talvez superior, mas você precisa que as outras pessoas trabalhem em prol de um bem comum. E aí, né? Você tem que conseguir delegar e conseguir manter a união dessa equipe, senão não vai finalizar o trabalho ali. E para melhorar, Plínio, essa soft skill, né, as recomendações que a gente pode dar é comunicação. Você vai ver que você vai ter que ter uma comunicação verbal, corporal, que precisa ser praticada, que é ela que vai te dar o cerne ali de você conseguir passar para a pessoa que você realmente precisa. E uma dica que a gente dá de forma geral é se planeje, faça lista, coloque no papel o que você pretende para você conseguir visualizar, né, conseguir enxergar ali como se fosse um organograma, um cronograma, de qual papel que cada pessoa vai fazer, ou que aquela equipe vai desempenhar um papel, para você realmente conseguir chegar no resultado final que você pretende. Depois de ter feito isso, comunique com a equipe e fala, olha, pede um feedback, né? Pede um feedback, ele fala, e aí, tá tudo certo? Vamos começar assim mesmo? E às vezes uma pessoa vai se manifestar, mas isso aqui realmente não faço. E aí você tem que ter esse poder de remanejar ali. Vai ter que sair o trabalho, de uma maneira ou de outra, o trabalho vai ter que sair. Muitas das vezes, o que acontece? O próprio gestor acaba tendo que assumir alguma coisa porque tá faltando, né? Tá faltando uma certa união ali, uma certa proatividade de uma outra pessoa. Isso vai acontecer, mas tá aí. Tem que treinar isso. Plínio, e a nossa sexta soft skill de hoje é inteligência emocional. O engenheiro a todo momento passa por pressão, estresse. Então, seja ainda às vezes como graduando lá na engenharia, né, o momento de algumas provas difíceis, a gente só fica sob pressão. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, que a gente tem que cuidar de uma equipe, cuidar ali de várias famílias que dependem daquele sustento, de resolver problemas que todo momento surgem, a gente passa por uma pressão, por um estresse muito grande. Então, ter inteligência emocional, eu acho que é uma das habilidades fundamentais para, às vezes, aplicar as outras, né? Se você controlar seu estresse, a sua tensão, você vai comunicar melhor, você vai conseguir fazer uma gestão de equipe melhor. Então, essa, na minha opinião, provavelmente é uma das mais importantes. Por quê? Porque você lidar com essa pressão, se manter calmo, saber ficar concentrado, né? E saber da sua responsabilidade ali como gestor ou como engenheiro da obra é muito importante, né? Então, o nosso trabalho, né, é sempre ligado com o resultado. Como que eu vou entregar esse resultado? Então a gente passa por muita pressão, muito estresse. E aí essa inteligência, ser inteligente emocionalmente, vem assim, não é que você tem que ser zen o tempo todo, good vibes, né? Falar, não, eu tô tranquilo, o prédio tá caindo aqui, eu tô tranquilo. Não é isso. Ser inteligente não é isso. Você vai passar por estresse, você vai ficar estressado, mas o que você vai passar para sua equipe ali? Qual a segurança, né?
Ser grosseiro é muito diferente de ser enérgico. Enérgico você tem que ser. O trabalho tem que sair. Fala, bora pessoal, vamos fazer isso, tá faltando isso, isso, isso. Tem que dar uma chamada de atenção em algum, em outro. Mas Saber dizer não, né? Que é muito importante. Saber dizer não, porque às vezes aquele sim que você está fazendo, pensando que está ajudando, às vezes está atrapalhando todo o processo ali na frente. E não pode transparecer, você não pode ser grosso o tempo todo. Tem que ser muito frio, né? Você tem que ser muito frio nessa tomada sua de decisões. Então, o que você vai passar para a sua equipe? Isso aí é muito, muito importante. E tem um autor, Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional. Então, é uma leitura bem recomendada, deem uma pesquisada. Porque ser inteligente emocionalmente não é ser grosseiro ou não é ser zen o tempo todo. Tá? Você tem que saber equilibrar essas coisas e saber ser enérgico quando precisa. Você precisa ser enérgico. Uma outra dica até para melhorar, né, essa soft skill, que eu acho que é fenomenal, é ter autoconhecimento. Né? Você se conhecer primeiro, antes de tentar, às vezes, impor para outra pessoa, é muito importante. Você se conhecer para saber assim, ó, então, dependendo daquela situação ali, eu normalmente faço assim, ou eu faço assado. Eu ter esse autoconhecimento e saber quais são os pontos fortes que eu normalmente trabalho e os pontos, né, que eu preciso evoluir, é muito importante. Então, acho que a principal dica na questão de melhorar é ter um autoconhecimento. Você tendo esse autoconhecimento, você vai saber a hora certa de dizer não, você vai saber como se comportar e se manter calmo no momento de tensão. Então, é uma das principais dicas de como melhorar essas soft skills. Porque você se conhecendo, se você não disser não, às vezes você vai entrar no estresse individual ali, você por dentro, para ajudar alguém e aí depois vai acabar estourando aquela bomba ali na sua mão. Então, às vezes não compensa. Tem que saber dizer não. O não, ele faz parte, né? O não faz parte. O não é importante. E controlar as emoções. Tem que controlar as emoções o tempo todo. Não pode ser estúpido, não pode ser grosseiro. É independente do cargo que você ocupa ali. E por último, né, gente, a última soft skills que eu acho que cabe para todo mundo, independente da área, não só engenharia, é gestão de tempo. E hoje, né, todo mundo está nesse mundo louco aí de rede social, de loucura, trabalha em um monte de lugar, toda hora respondendo, toda hora tentando estar disponível para todas as pessoas, seja para a família, para o pessoal do trabalho, né? A gente não tem mais hora de dormir, você não tem descanso mais hoje com o WhatsApp. Então, ter essa gestão de tempo, saber se posicionar com o tempo também é uma soft skill extremamente importante. Então, ter esse controle da sua rotina, do seu tempo, né, para com o outro, com o seu funcionário ou seja com sua família, né, pode ser determinante na sua produtividade. Então, eu acho que é um dos elementos também que vale muito destaque e cabe para qualquer pessoa, independente de ser engenheiro, né, de qual cargo, qual a sua formação. Gestão de tempo hoje é fenomenal. Então, eu acho que saber também, eu acho que não só a hora de trabalhar, mas a hora de dar aquela pausa, de falar assim, não, ó, essa é a minha hora de descanso. Porque senão lá, né, na inteligência emocional, você sempre vai estar estressado. Então, a gente está vendo aqui que basicamente todas elas se comunicam de alguma forma. E aí já entra na parte de listar as atividades. Liste as atividades. Tudo. Coloca no papel tudo que você tem que fazer. Conhecer a rotina, né, Plínio? Você tem que conhecer a sua própria rotina. E aí você imagina, você como engenheiro de uma obra grande, além da sua rotina, você tem que ter uma rotina. Você tem que gerir o tempo da obra. Então, se você não listar as atividades, você não vai conseguir dar prioridades. Tem atividades que são mais importantes que as outras. Tem atividades que você não precisa fazer naquele momento. Então, assim, você tem algum exemplo, por exemplo, sei lá, a pessoa gosta de jogar o futebolzinho dela lá religiosamente, toda semana. Ok, ótimo, praticar exercício físico é muito bom. Porém, às vezes a pessoa está jogando 4 vezes por semana e está atrapalhando uma outra atividade dela. E aquela atividade, ela é muito importante. Eu falo, ó, será que eu tenho que saber dizer não e jogar 3 vezes na semana para conseguir dar prioridade aqui, para conseguir executar uma outra coisa? E aí, às vezes, até de ficar parado, quieto em casa, sem fazer nada,
Isso, que é importante. Isso também é qualidade de vida, né? Isso é qualidade de vida. Então é importante a gente saber essa rotina, saber dosar o nosso trabalho com o nosso momento de descanso, porque é ali onde vai gerar aquela qualidade de vida que a gente precisa ter, né? Um momento com a família, um momento para você assistir série, um momento para você jogar videogame, um momento para você ver filme, né? E o momento que você vai trabalhar. Então é importante você fazer isso. E como melhorar, né? Eu acho que a principal dica é tenha planejamento, conheça, tenha um autoconhecimento da sua rotina e faça lista. Coloca no papel, né? É um hábito que a gente perdeu muito hoje com o celular, mas nem que seja no bloco de notas do celular, faça uma listinha, né? Quais são os seus horários, o que você costuma fazer. Faça listas, porque eu acho que essa é uma das principais dicas para melhorar essas soft skills, né? Que é a questão da gestão de tempo. E às vezes a pessoa assusta. Quando ela começa a colocar no papel, ela fala, meu Deus, não consigo fazer, eu não tenho, meu 24 horas meu tá dia pouco. tinha que ter 35 horas para fazer metade do que eu tenho para fazer. Então a pessoa se lista, define prioridades e aí você vai encaixando no seu horário. E uma dica geral, para todas as habilidades, as soft skills, essas habilidades secundárias que vocês perceberam que elas influenciam diretamente no mercado de trabalho. Não precisa, não adianta você ser o aluno nota 10 se você não tiver essas outras habilidades. E como melhorar todas elas? O que a gente vem falando aqui. Treino, repetição e capacitação. Tem algumas coisas, por exemplo, de oratória e tudo mais. Às vezes a pessoa é muito travada, tem que fazer um curso, uma capacitação externa ali. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda. E aí tem que treinar, se capacitar, aumentar o seu conhecimento o tempo todo. Tem um pensador, você é melhor para lembrar o nome dos autores do que eu, mas fala que o cérebro que se abriu para uma nova ideia, ele nunca voltará ao tamanho original. O cérebro que se abre para uma nova ideia, ele nunca vai voltar para o tamanho original. Você está sempre expandindo os seus conhecimentos ali. E aí, isso é muito importante. Tem algumas pesquisas, cara, Eu desculpo quem que é esse. Tem algumas pesquisas nos Estados Unidos, nas universidades lá, que eles fizeram a comparação de pessoas que têm um certo nível de conhecimento e pessoas que não têm conhecimento e simplesmente pararam de estudar e tudo mais. Isso influencia, inclusive, até na expectativa de vida da pessoa, no sucesso profissional. Então, assim, o conhecimento, a pessoa que adquire conhecimento, ela não pensa mais como era antigamente. Ela vai sempre tendo um grau de maturidade ali e vai sempre melhorando. Então você pode ver, por que a pessoa vai ficando mais madura, ela vai conhecendo mais? Ela vai melhorando todas essas habilidades dela. Ela vai melhorando com o tempo e aí você vai tornando uma pessoa mais completa ali, você consegue atuar em mais áreas. Só para completar, né, o que o Plínio colocou aqui, né, o pensador é Oliver Wendell Holmes, né, Sir Oliver Wendell Holmes. A mente que se abre para uma nova ideia não volta mais ao seu tamanho original. Então eu acho que é uma frase aí que a gente pode até usar para fechar as nossas soft skills aqui. Eu acho que é um tema extremamente importante, né, Plínio? A gente viu que cada momento a gente precisa, né, se capacitar. Não é só capacitar as hard skills, né, a técnica. A gente precisa também, né, esse questão emocional, de subjetiva, internamente, assim, a gente precisa se desenvolver. E eu acho que a gente trouxe esse tema, né, que foi, na verdade, uma sugestão de um seguidor nosso do Instagram. E naquelas caixinhas de pergunta que a gente abre no Instagram, né, que a gente já vai fazer nosso merchan aqui, para vocês seguirem a gente sempre abre caixinhas para pegar temas. E essa foi uma sugestão de um seguidor nosso que trouxe, não, fale um pouquinho sobre soft skills. Então, eu acho que é muito importante. E você que está assistindo esse vídeo agora no YouTube, né, não esqueça, né, se você ainda não segue o nosso canal, de seguir o nosso canal E Agora Engenheiro. Ative o sininho aí para sempre estar recebendo as nossas novidades. A gente não está lançando só podcast, está lançando outros vídeos também no canal. E dê o like também. Eu tenho certeza que você não deu like ainda. Então, né, dá o like aí para ajudar a gente a entregar para mais pessoas os nossos conteúdos. E comente também, né? Faça sugestões de novos temas, faça crítica, fala que a gente é bonito, feio, qualquer coisa. O que vocês quiserem, comente aí. E a gente vai estar sempre satisfeito em poder melhorar, né? Ter essa melhoria contínua do nosso trabalho. Plínio, para quem ainda não te segue, aonde te encontra nas redes sociais? Eu estou no Instagram, @Plínio_Pires, Instagram pessoal.
E aqui no E Agora Engenheiro, nós estamos aqui com um podcast semanal. Esse podcast aqui ele vai sair toda semana aqui no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio. E além disso, nós estamos trabalhando cada um de nós com uma playlistzinha aqui no E Agora Engenheiro mesmo. E aí eu vou trazer várias coisas sobre engenharia diagnóstica, que é o que eu tenho trabalhado aí também. Certo? Então, segue lá no Instagram, @Plinio_Pires. Pessoal, para quem ainda não me segue, né? Acha lá no Instagram, Rafael Espíndola, com S, tá? .eng. Então vou deixar aqui também no vídeo, vai ter a descrição, os nossos perfis. Sigam a gente lá no Instagram, participe das caixinhas. A gente sempre tenta, né, ser bem descontraído lá, trazer conteúdos novos também no Instagram. E aqui no nosso E Agora Engenheiro, né? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E nos acompanhe também nas plataformas digitais. Vai andar de carro, não fique escutando, às vezes, música, não. Escuta o E Agora Engenheiro, que você vai estar trazendo conhecimento para sua vida. E a gente já tá cansado daquelas músicas top 50 lá do Spotify, né? Coloca um podcast e vamos conversando aqui com a gente. Pessoal, então, por hoje é só. Nosso podcast hoje sobre soft skills e ainda falamos um pouquinho sobre hard skills. Né? E a gente se vê no próximo podcast E Agora Engenheiro. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.